Olá, queridos alunos, queridas alunas. Hoje nós vamos continuar as nossas aulas falando de mediação e conciliação judiciais. Como iniciou, né, de onde partiu essa iniciativa para que a mediação e a conciliação saíssem do ambiente extrajudicial e se inserissem no nosso ordenamento jurídico, especialmente no processo judicial. Bem, tudo começou com a Emenda Constitucional 45, quando tratou da eficiência, né, dos órgãos do poder público. E, em especial, estamos falando do Poder Judiciário em sua função jurisdicional. Bem, com a Emenda Constitucional 45, startou a necessidade de incrementar, né, o direito fundamental ao acesso à justiça, que a gente já abordou, né, em outras aulas. E aí, nesse contexto, o que foi que aconteceu? Também outros princípios foram inseridos, da razoável duração do processo e do devido processo legal, né? E assim, em 2010, né, 6 anos depois, foi instituída a Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos, né, instituída pela Resolução 125 do CNJ de 2010, como foi dito. Quer dizer, passamos aí um lapso temporal considerando a década de 90, né, o marco do movimento da mediação e da conciliação extrajudicial, né, 20 anos para que houvesse uma legislação, né, sobre mediação e conciliação, especialmente nos termos, né, de meios adequados de solução de conflitos, né, desse movimento de mecanismos adequados, de mecanismos consensuais, esses 20 anos, e um período que foi amadurecendo a autocomposição, né, em outros âmbitos que não judicial. E assim, a Resolução 125, ela trouxe uma série de inovações, inclusive código de ética de mediadores e conciliadores, como o Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário, os tribunais iriam encampar, né, com outras instituições, a implementação da mediação e da conciliação no âmbito judicial. Então, qual é a nossa matéria de hoje? Começar, né, a tratar do assunto mediação e conciliação judiciais. Posso chamar também de autocomposição, tá certo? Quando estiver me referindo à mediação e à conciliação. Então, nesse sentido, a Resolução 125, né, de 2010, ela instituiu a autocomposição, essa política de tratamento adequado, né, no âmbito do Poder Judiciário, mas somente em 2015 é que veio a se inserir dentro do processo judicial formalmente, com o Código de Processo Civil, né, e a Lei 3.140, certo? Que regulamentou a 3.140, a gente já falou dela, que regulamentou a mediação administrativa, judicial e extrajudicial, e o Código de Processo Civil, que regulamenta a mediação e a conciliação judiciais, ok? Falamos também, né, de toda a ambiência, né, sobretudo normativa, para que a mediação e a conciliação judiciais se inserissem no ordenamento jurídico. Então, o que foi que aconteceu? Houve, primeiro, a instituição dessa política nacional, né, onde abriu-se discussão, né, para a inclusão da mediação e da conciliação no âmbito judicial, intensificou-se, na verdade, porque já se falava disso no âmbito do projeto de lei do Código de Processo Civil, mas ainda muito de forma incipiente. Aquele artigo que vocês leram, que fala, né, dos direitos indisponíveis, transigíveis, né, o que aceitam, né, aceitam a transação, ele fala exatamente desse momento do processo legislativo no qual se inseriu os direitos indisponíveis, né, no âmbito da autocomposição, porque senão ficaria de fora uma das parcelas mais importantes dos conflitos, que são os conflitos familiares, né, que se mostram, sobretudo, adequados
a solução por meio da mediação. Então, o que foi que aconteceu? Houve toda essa ambiência, essa preparação legal, a gente chama de marco legal, né, 2015, por meio dos direitos, das normas fundamentais do Código de Processo Civil, que a gente também já viu quando tratou dos princípios, né, da mediação e da conciliação. Ou seja, é o estímulo à autocomposição por todos os envolvidos no processo judicial. Então, do início ao fim do processo, tá certo? Todos os partícipes do processo judicial devem, né, se esforçar para a autocomposição, ou seja, estimular a autocomposição. Isso não é uma faculdade, é uma obrigação. E aí, a partir dessas normas fundamentais, e a gente até já falou do meu posicionamento em especial, que foi a inclusão do princípio da consensualidade, né, o surgimento, na verdade, de um princípio da consensualidade no processo civil, juntamente com a ampla defesa e contraditório, o princípio do juiz natural, então, todos os princípios que envolvem o processo civil. Então, não há como olvidar que o princípio da consensualidade, que a consensualidade hoje é um princípio, né? Um princípio que encampa todo o processo judicial. E, obviamente, partimos de onde? Da petição inicial, né? Então, um dos requisitos da petição inicial, constantes no 319 do Código de Processo Civil, é a inclusão, tá? A inclusão da opção da audiência de mediação e conciliação. Então, na petição inicial, o autor deve indicar se quer ou se não quer. E o artigo 334 diz o quê? Que somente não vai haver a mediação e a conciliação, o artigo 334 trata exatamente da audiência de mediação e conciliação, que não vai haver. Ou seja, as duas partes têm que manifestar expressamente que não querem a audiência de mediação e conciliação para que ela não ocorra. E aí eu pergunto, a mediação e a conciliação, a audiência, a primeira audiência de mediação e conciliação, ela é obrigatória ou facultativa? Bem, sob o ponto de vista de obrigação de ser ofertada a mediação, tá? Ela é uma fase obrigatória do processo. Agora, se na petição inicial o autor manifestar que não deseja, que não quer, né, a mediação e a conciliação, a audiência, e o réu manifestar no prazo definido no artigo 334 que ele também não quer, aí sim não vai acontecer. Mas o procedimento, a fase processual, ela foi ofertada pelo juiz. Então, daí dizer que a mediação e a conciliação é sim uma fase do processo obrigatório, né? E aí, voltando um pouco para a resolução 125 do CNJ, o que foi que aconteceu? No momento em que o Código de Processo Civil incluiu a mediação e a conciliação como uma fase obrigatória do processo judicial, né? Artigo 319, petição inicial, 334, Código da audiência de mediação e conciliação, o que foi que aconteceu? Houve uma emenda, que foi a emenda 2 da resolução 125 do CNJ, certo? No qual organizou-se, né, todos as instituições, né, e os setores queriam cuidar, né, queriam acompanhar e instituir a mediação e a conciliação no âmbito do processo judicial. Então, a primeira resolução trata, né, do que é essa política, de como ela vai ser implementada e acompanhada, e o CNJ tem esse papel de acompanhar, né, a mediação e a conciliação no processo judicial, sobretudo porque é o CNJ que elabora o relatório Justiça em Números. Eu já falei desse relatório. O relatório Justiça em Números é um relatório em que mostra para a sociedade, um relatório anual, que mostra para a sociedade qual é o retrato hoje do nosso judiciário, tá? Tanto a justiça especial, como a justiça comum, tanto a estadual quanto a federal em todos os seus âmbitos. Então, já disse para vocês, repito, quem pesquisa sobre o assunto não pode deixar de consultar
o relatório, né, Justiça em Números do CNJ. E nele consta, né, como está andando a mediação e a conciliação no âmbito judicial. E aí eu tenho dois setores, né, que regulamentam e organizam, instituem a mediação no processo judicial. O NUPEMEC, que é o núcleo permanente, né, de mediação e conciliação, e o SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania. Então, o SEJUSC é onde acontecem as audiências de mediação e conciliação em primeira instância, certo? E o NUPEMEC os de segunda instância, e um órgão administrativo que também, né, regulamenta as normas administrativas, trata dos cursos de mediadores e conciliadores dos tribunais. Então, o NUPEMEC é o órgão gestor, tá, do SEJUSC, né? O SEJUSC é um órgão realmente que implementa a mediação no âmbito da primeira instância, onde realmente as audiências acontecem. E como dito no 334, necessariamente onde houver SEJUSC, o centro judiciário, na comarca que houver, na justiça que houver, tem que, né, a primeira mediação do 334 ser realizada por esses mediadores e conciliadores judiciais, certo? Então, voltando agora para o artigo 165, que é o que fala do conceito de mediação e conciliação, o 166 do Código de Processo Civil, que fala dos princípios da mediação e da conciliação judiciais, que nós já vimos, né? E os artigos seguintes, que vem falando, né, quem são esses mediadores e conciliadores judiciais, né, como eles são capacitados, como eles são inscritos, né, como eles são remunerados. Então, assim, né, no Código de Processo Civil, todo um normativo referente o quê? Ao mediador e ao conciliador judiciais, certo? No qual você pode consultar e pode, inclusive, ser complementado por outras normas, né? De resoluções dos tribunais, mas as normas gerais, né? De como vai ser, se pode ser por concurso, se pode ser prestador de serviço, se vai ser uma lista, a necessidade do curso, os impedimentos do mediador e do conciliador, que são os mesmos impedimentos de um servidor público para fins penais. Então, tudo isso você encontra no capítulo que fala, né, dos mediadores e conciliadores judiciais que foram considerados, a partir do Código de Processo Civil, como auxiliares da justiça, né? Especialmente na minha tese de doutorado, eu defendo que os mediadores e os conciliadores judiciais sejam contratados por meio de concurso público, que há essa previsão nesse capítulo dos auxiliares da justiça, tá certo? Até porque nós já falamos, e eu não canso de repetir, que, gente, os mediadores e os conciliadores judiciais, eles exercem a função que até outrora era do juiz. Como é que eu vou, né, tratar de forma diminuta, com menor importância, do que qualquer outro servidor, né? O mediador e o conciliador judicial, ele está a serviço da justiça, né? Eu sempre digo para os meus estagiários do SEJUSC que nós somos um centro judiciário, e como centro judiciário, nós somos mediadores e conciliadores da juíza, que é uma juíza coordenadora do SEJUSC, né? Então, assim, nós somos auxiliares da justiça, e mais do que auxiliares, nós somos essenciais, porque há previsão, né, da obrigatoriedade, isso na resolução 125, da instituição dos SEJUSCs e do NUPEMEC, tá? Da capacitação por meio de curso de formação proferida, instituída pelo tribunal, tá certo? Para capacitação, e a inscrição nesse cadastro dos tribunais. E aí há, nesse momento, a faculdade, nesse capítulo do Código de Processo Civil, do artigo 165 e seguintes,
que fala da faculdade de ser contratado ou como ou ser contratado ou não ser contratado, como prestador de serviço, com contrato regular de trabalho privado ou com concurso público, que é o que eu reputo ideal. E mais, reputo ideal ter o quê? Uma remuneração não inferior ao de analista, porque você vai estar com o processo na sua mão com mérito, né? Você não vai julgar, não, mas você vai conduzir a solução do mérito, conduzir as partes na solução do mérito. E o que é isso? Ora, eu vou fazer com que as partes, né, conduzir as partes, auxiliar as partes a, como eu falei na aula anterior, identificar os conflitos e os interesses, elaborar o acordo, e esse acordo, ele tem que estar de acordo com a lei. Por quê? Porque, inclusive, em alguns processos, há, né, o parecer ministerial antes da sentença homologatória de acordo. A juíza, ela não vai homologar um processo que esteja com preceitos contrários à lei, o acordo que esteja contrário à legislação, ou algum interesse, algum direito fundamental, certo? Tanto é que, em alguns momentos, por exemplo, no Sejusc, né, Unifor especialmente, há o indeferimento, né, e o pedido de revisão, né, de alguns termos do acordo, em virtude de o juiz, a juíza, no caso, né, e o Ministério Público ter entendido que causa algum prejuízo, né, às partes, ou que contraria algum dispositivo legal. Então, o papel do mediador e do conciliador judiciais, ele é fundamental para o acesso à justiça e para a efetividade desse acesso, né? Daí, eu defender realmente que seja por concurso público, né? E com remuneração não inferior ao de analista, porque é o cargo, né, de maior remuneração abaixo do juiz, dentro dos serventuários da justiça. Então, assim, especialmente os que trabalham diretamente com o processo, né, na vara. Então, essa, né, é o meu posicionamento. Espero que algum dia isso aconteça em alguns, por exemplo, no Santa Catarina, como sempre, né, inovadora, foi onde foi instituído um contraturno e aproveitar os analistas das varas, e nesse contraturno eles exercem a função de mediador e conciliador judiciais com a sua remuneração, a título de hora extra. Então, quer dizer, não tinham tempo hábil de fazer concurso, ou uma verba específica para outros servidores, né, para mais servidores. Então, eles aproveitaram os servidores já existentes, né, nas varas, e fizeram um curso de formação para mediadores e conciliadores judiciais, que é uma exigência para ser mediador e conciliador judicial. E aí, a remuneração ficou digna, né? Ao menos digna, mínima, que é a remuneração de analista. Bem, professor, e esse curso? Como é que acontece? Você consegue identificar quais são os termos do curso, qual é a matéria, como ele se desenvolve, no anexo da resolução 125 do CNJ, que institui a Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos. Como eu disse, na resolução, você vê como se organiza o Sejusc, quais são as funções do Centro Judiciário, ver também quais as funções, como é que se organizam no PME, e quais são as diretrizes, né, para o curso de mediadores e conciliadores judiciais. Especialmente aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, os cursos, eles têm sido ofertados de acordo com a necessidade do tribunal. Não tem data certa, né, e geralmente são editais que são lançados e os primeiros inscritos conseguem a vaga para o curso de formação. Qual é o problema hoje, né, desses cursos de formação? Bem, primeiro, a remuneração, tá? Que ainda não é uma remuneração condizente com a complexidade da função, tá? Professor, onde é que tem regulamentar essa remuneração?
Existem as diretrizes, tá? De remuneração do Conselho Nacional de Justiça, no próprio site, e uma portaria do Tribunal de Justiça que regulamenta essa remuneração. Quem tiver interesse, né, é só consultá-lo. Mas é uma remuneração inferior, né, inclusive a de técnico judiciário. Fora que o tempo, né, o tempo de trabalho é inconstante, tá? Por conseguinte, porque se refere a remuneração está diretamente relacionada com as horas que você trabalha, são inconstantes, e aí, de repente, você pode passar 5 horas, depende do tanto de audiência que você fizer, e aí não receber a remuneração porque não houve audiência, porque a audiência foi cancelada, porque as partes não compareceram, enfim. Então, tem uma série de ajustes que necessitam, né, de realmente serem efetivados para que haja uma relativa estabilidade. Então, hoje você não consegue, para o mediador e conciliadores judiciais, hoje você não consegue, né, viver dessa função. Tá? E, então, esse é um ponto negativo, né? É o valor da remuneração. Outro ponto negativo é que, em virtude disso, muitas pessoas têm o título de mediador e conciliador judicial e simplesmente não têm interesse em ser mediador e conciliador judicial e começam a fazer mediação nos seus escritórios, em outras instituições, partem para outro campo. Ou seja, foi um investimento do Tribunal de Justiça que houve, né, para a formação desses mediadores, porque o curso é gratuito, e eles não foram aproveitados no seu quadro. Outra questão, outro ponto de dificuldade, né, de acordo com o que está sendo feito hoje aqui no Tribunal de Justiça do Ceará, é que há uma necessidade de fazer a parte prática, né? O curso de mediadores e conciliadores judiciais, eles têm 2 módulos, o módulo teórico e o módulo prático. O módulo prático é a realização de audiências. O que é que acontece? Muitas vezes, os alunos do curso desistem de fazer a parte prática, tá? Por algum motivo. E aí, o que acontece? Mais uma vaga desperdiçada, mais investimento desperdiçado. Então, dos mediadores e conciliadores que terminam o curso, poucos realmente se efetivam, se cadastram, né, no Tribunal de Justiça para exercer a função de mediador e conciliador judicial. Outra questão é que ainda é incipiente o número de salas. Eu posso até ter, né, um número de mediadores e conciliadores judiciais, mas eu não tenho espaço. Então, assim, há uma série de circunstâncias que vem dificultando, né, a implementação da mediação e da conciliação judiciais no Sejusc, especialmente falando do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Outra questão é que os juízes, nas suas varas, e eu tenho, como eu advogo, tenho ido nas varas cíveis, varas de família, eu sempre pergunto, o juiz manda todos os processos, porque para a primeira audiência, né, do 334, que o artigo 334 diz que a primeira audiência, onde tem Sejusc, deve ser realizada por mediador e conciliador judicial, tá certo? O que acontece? Os juízes das varas investiram na capacitação dos seus funcionários, como mediador e conciliador judicial, e muitos deles não mandam o processo para o Sejusc. Quer mandar o processo para o Sejusc? Movimentar no sistema, assim que chega, dá o despacho saneador e encaminha para o Sejusc para que seja agendada a mediação, sejam realizados os procedimentos, né, para realização da primeira audiência de mediação e conciliação do artigo 334 do Código de Processo Civil, certo? E aí, o que é que acontece? O juiz não manda, né? Tem muitas varas que mandam 10% dos processos. Né? 90% faz as mediações, as conciliações são feitas na própria vara. Né? Sem mesa redonda, sem espaço específico para tanto, né?
muitos juízes dizem, não, eu mando para o Sejusc só aqueles mais complexos, que há necessidade de realização de oficina de parentalidade, etc. E aí, de um tratamento mais diferenciado, a gente manda. Mas, na sua maioria, a gente faz aqui mesmo, na nossa vara. E é assim, naquela mesa, né, em formato de T, muitas vezes acompanhado do juiz, acontecendo simultaneamente 2, 3 audiências numa mesma sala, sem privacidade, né? Se houver participação do Ministério Público, fica capenga essa situação. Então, gente, não é o ideal, não é o recomendado. Então, ainda há, tá, muito a se caminhar para que a mediação e a conciliação judiciais realmente sejam aplicadas de maneira efetiva, tá? E aí, eu sou muito pragmática, né? Eu entendo que se não tivermos um reconhecimento financeiro, certo? E de relação de trabalho estável, tá? De mediador e conciliador judicial na justiça brasileira, a mediação e a conciliação, ela não vai ter o êxito esperado. E aí vai acontecer o que está acontecendo aqui hoje. Cursos com resultado prático mínimo de mediadores e conciliadores inscritos, desmotivação à inserção, né, do mediador e conciliador judicial nos cadastros dos tribunais, e resistência do juiz ao envio para os sejusques. Né? Então, eles driblaram essa obrigação do Código de Processo Civil de enviar para todos os primeiros processos, a primeira audiência dos processos que se iniciam para o sejusque, né? Com os seus funcionários fazendo o curso. Né? Não, aqui tem mediador, é feito por mediador e conciliador judicial, então pode. Então, esse não é o ideal, que a gente sabe, né? Enfim, essa política nacional de tratamento adequado de solução de conflitos, realizado, instituído pela Resolução 125 de 2010, né? E incrementada pelo Código de Processo Civil de 2015, ela ainda tem muito a caminhar. Então, a política onde precisa de mais investimento financeiro, né, por parte dos tribunais. Eu sei que a hora é uma época difícil, estávamos em crise institucional e financeira, hoje a crise econômica, né, está definitivamente instalada, não é o momento, mas a gente tem que ter consciência dessa necessidade para, em momento propício, né, caminharmos, avançarmos na implementação da mediação e da conciliação no âmbito do processo judicial. Por quê? Se considerarmos a dogmática jurídica, ou seja, as normas, elas já estão, né, como sempre, as nossas normas já estão atendendo às nossas necessidades. O problema é a aplicação dessas normas, como sempre, como em vários âmbitos dentro do direito, né? E é isso que se espera, é que essa política nacional, ela realmente alcance o esperado, que é o quê? A construção de uma cultura do diálogo e da solução pacífica dos conflitos. E aí, essa cultura alcance, né? Judiciário, alcance as partes e, em especial, os advogados públicos e privados das partes envolvidas no processo. Então, outro tema importantíssimo é a construção da cultura do consenso pelos advogados. Muitas vezes, como mediadora e conciliadora judicial e como advogada que estimula e trabalha, né, com ações consensuais, especialmente de família, eu me deparo muitíssimo com essa dificuldade da construção do consenso em razão da ausência de cultura, né? A cultura é do litígio, a cultura é da briga, infelizmente, mas eu não tenho dúvida que nós estamos construindo, porque a construção de uma cultura, a modificação de uma cultura leva tempo. Né? Não fazemos nada a curto prazo. É algo que se desenvolve a médio e longo prazo. E eu não tenho dúvida que
com a participação dos nossos alunos, né, no Centro Judiciário, Solução de Conflitos e Cidadania, Unifor, e das aulas, especialmente, hoje o conteúdo obrigatório nos currículos dos cursos de Direito do Brasil, né, em sala de aula, nós vamos sim conseguir transformar essa cultura do litígio para a cultura do consenso. Por quê? É fato concreto que há a possibilidade de ter uma boa renda, tá? Uma boa remuneração com a solução consensual de conflitos com acordo, assim, basta você saber fazer um contrato de prestação de serviço, né, como advogado, no âmbito da advocacia privada, né, e você ter a satisfação do cliente. Então, você tem a satisfação do cliente e isso reveste a seu favor quando do retorno. Né? Eu tenho inúmeros clientes que saem satisfeitos com a prestação de serviço e voltam. Doutor, aconteceu um problema, ele está usando o meu CNPJ, está aqui as provas, as notas fiscais, isso 2 anos depois de eu ter feito o divórcio deles, inclusive esse foi cartorial, foi consensual, foi no cartório, né? Não tinha menor envolvido, estava em consenso. Quer dizer, a cliente volta e nos demanda novamente com outras questões. Né? Então, essa cliente já me demandou 2 vezes o inventário da mãe, 2 outras vezes além do divórcio consensual. O inventário da mãe e esse problema, né, que não deixa de ser um estelionato, né, crime de estelionato, enfim. Quer dizer, numericamente, inclusive, fazendo uma relação custo-benefício, né, de tempo que se gasta na ação consensual com o valor que se ganha, é muito mais rentável, né, o mecanismo consensual. Então, dá sim para advogar, e a necessidade, né, estamos caminhando para a construção dessa cultura do consenso nos vários âmbitos, né, do processo judicial, nos vários partícipes do processo judicial. Então, o advogado também é muito responsável pela possibilidade de uma autocomposição dentro do processo judicial, porque é ele que vai orientar o seu cliente. Então, depende da orientação do advogado. Então, se o advogado está imbuído desse propósito, né, há, sim, uma forte possibilidade dessa construção pacífica dos conflitos e, consequentemente, a construção dessa cultura, inclusive no âmbito judicial. Né? Se fala muito do processo de desjudicialização. O que é esse processo de desjudicialização? É de não judicializar, né, as demandas, tentar compor de forma extrajudicial. Mas eu acredito que, além da desjudicialização, mais do que a desjudicialização, a construção consensual, né, dos conflitos, a composição consensual dos conflitos, seja em âmbito judicial, seja em âmbito extrajudicial, porque tem questões como, por exemplo, divórcio, questões de ordem pública, elas são obrigatoriamente, né, de ordem pública e precisam da chancela do Estado, ou seja, precisam de uma sentença judicial, seja ela homologatória ou não, de acordo. Então, a mão do Estado, a necessidade da mão do Estado. Então, não é necessariamente um processo de desjudicialização, mas é um processo de construção de cultura do consenso dentro do próprio processo judicial, que o seja, certo? Então, seja a construção, né, da cultura do consenso no âmbito judicial ou extrajudicial, esse é o caminho. É o caminho que se espera, né, por meio da resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o tratamento adequado de solução de conflitos no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências também na construção dessa cultura do consenso, tanto em âmbito judicial quanto em âmbito extrajudicial. Então, essas foram as notas, tá? As primeiras notas sobre a mediação e a conciliação judiciais, ou seja, a mediação e a conciliação no âmbito do processo judicial, especialmente do processo civil, e tratamos da resolução 125 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, né? Falando do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, no PEMEC, dos princípios do processo judicial, como tem se instalado a mediação e a conciliação no âmbito do processo judicial. Então,
Obrigada pela atenção e até a próxima. Saudações acadêmicas.